Boa tarde, meninos. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências, mais uma tarde que nós vamos estar aqui juntos, estudando um pouco mais. Sei que não está fácil para ninguém, né? Todos nós estamos vivendo um momento bem difícil, mas nós estamos enfrentando com fé, com esperança, e com certeza esse momento vai passar. Guarde sempre em seu coração essa fé, essa confiança, essa esperança de que logo, logo nós vamos estar juntos. Procure sempre olhar o lado positivo das coisas, procure sempre pensar o lado positivo. Mesmo que estejamos enfrentando essa situação difícil, mas que nós possamos aprender com ela, né? Com certeza tem alguma coisa que nós podemos aprender. Então, hoje nós vamos continuar o nosso assunto sobre o sistema nervoso, mas antes eu vou corrigir o exercício que eu deixei na aula passada. Peguem aí o caderno, a folha e vamos rapidinho fazer essa correção. Na primeira questão eu perguntei qual a divisão do sistema nervoso. Então, não esqueçam, a divisão do sistema nervoso é sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. Então, todo o sistema nervoso é dividido nesses dois tipos de sistema. Sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. Semana passada nós estudamos o sistema nervoso central. Hoje nós vamos estudar o periférico. Segunda questão. Que nome se dá à comunicação entre neurônios? Sinapse. A comunicação entre os neurônios, o nome é sinapse. E as substâncias que são liberadas são os neurotransmissores. As substâncias são os neurotransmissores. Terceira questão. Qual a função do cerebelo? A função dele é de equilíbrio, de coordenação motora. Qual a função do bulbo? Os batimentos cardíacos. Ele coordena os batimentos cardíacos. Quarta questão pergunta. O neurônio é a célula nervosa considerada unidade básica do sistema nervoso. No desenho abaixo, indique o nome das estruturas. No A, como é o nome? Dendritos. O B, axônio. E o C, corpo celular. Repetindo, o A são os dendritos, o B, axônio e o C, corpo celular. Quinta questão. Nosso sistema nervoso é dividido em central e periférico. Olha só, gente, eu já dei para vocês a resposta da primeira. Né? Central e periférico. Analise o desenho abaixo e responda. Letra A. Os órgãos representados pertencem ao sistema nervoso central ou periférico. Quer dizer, esse desenho que está do lado faz parte do sistema nervoso central ou periférico? Central. Então, central, ele está dividido entre o encéfalo e a medula espinal, que é essas duas partes que eu coloquei aí no desenho. Na B, ele diz o seguinte, dê o nome de cada uma das estruturas. Na letra A é o quê? Encéfalo. Se você colocou cérebro, eu também vou considerar. Na letra B é o cerebelo, que é a parte como se fosse aqui da nuca. Na letra C é o tronco encefálico, que o tronco encefálico ele fica no início da medula espinal. E na letra D, medula espinal. D de dado, medula espinal. C, tronco encefálico. Aqui a gente termina a correção do nosso exercício, ok? Então, vamos agora iniciar o nosso assunto de hoje, que é o sistema nervoso periférico. E aí eu trouxe primeiro esse desenho para ilustrar o sistema nervoso total, que é formado pelo sistema nervoso central. O sistema nervoso central é formado pelo encéfalo, ok? Que é a parte onde está o cérebro, o cerebelo, o tronco encefálico. Então, tudo isso faz parte do encéfalo. E a medula espinal,
que é essa parte que segue lá do encéfalo. Então, essas duas partes fazem parte do sistema nervoso central. E o sistema nervoso periférico, que é o que nós vamos ver hoje, ele é dividido em gânglios. Cadê, meu Deus, o bichinho do notebook? Tá aqui. Gânglios e nervos. O que que você observa nessa figura, meninas? Que o sistema nervoso periférico, ele ramifica, olha só, ele tem umas ramificações que partem do sistema nervoso central. Então, periférico, que fica na periferia, que fica ao redor, que sai nas extremidades do sistema nervoso central. Então, são esses nervos, são essas ramificações que você percebe que estão saindo tanto do encéfalo, no encéfalo também saem ramificações, como da medula espinal e se espalha por todo o nosso corpo, que são os nervos, né, do nosso corpo, ok? Mas o que eu quero que vocês memorizem? Que o sistema nervoso periférico é formado pelos gânglios e pelos nervos. E o que são os nervos? Os nervos são os conjuntos de axônios envolvidos por tecido conjuntivo. Então, todos os nervos que estão em todo o nosso corpo, né? Eles são formados pelas partes dos axônios, que são aquela ramificação lá do neurônio. E os gânglios são a estrutura composta principalmente do corpo celular dos neurônios, envolvidos, aliás, gente, é porque eu esqueci de deixar um espaço aí, envolvidos por tecido conjuntivo. Então, ambos, tanto nervos como gânglios, estão envolvidos por tecido conjuntivo. A diferença é que os nervos é formado pelos axônios e os gânglios é formado principalmente pelo corpo celular. Lembre que tanto o axônio como o corpo celular são partes de um neurônio, que é a célula do sistema nervoso. Qual a divisão do sistema nervoso periférico? O sistema nervoso periférico ele vai ser dividido em dois tipos: o sistema nervoso somático e o sistema nervoso autônomo. São esses dois. Vamos falar primeiro do sistema nervoso somático. O que é esse sistema nervoso somático? É o sistema que vai transmitir informação da parte central, que é a parte do sistema nervoso central, até os nervos esqueléticos. Então, lá do nosso cérebro, vai vir uma informação que vai seguir para os nervos e vai efetuar algum tipo de movimento. No caso desse sistema, vai depender da vontade do homem. Por exemplo, levantar a mão. Você levanta a sua mão porque você recebeu um comando do seu sistema central. Por isso que você levanta a mão. Se você não quiser, você não levanta a mão. Então, ele é uma ação, é um ato, é um movimento que depende da sua vontade. Nós decidimos. Então, é essa a diferença do sistema nervoso somático e do sistema nervoso autônomo. E também no sistema nervoso somático, nós vamos ter os atos reflexos, que são movimentos involuntários, rápidos e previsíveis. Bem, professora, a senhora disse que depende da nossa vontade e aqui a senhora está falando que são movimentos involuntários. O que é isso? Bem, esses atos reflexos são aqueles movimentos que você faz de repente. Por exemplo, quando você toca a mão em algo quente. O que você faz imediatamente, às vezes, sem você perceber? Você tira a sua mão. É um movimento tão rápido que parece que você não tem controle sobre aquilo. Por isso que é chamado movimentos involuntários. Mas houve um comando do seu sistema nervoso central. Mas isso aconteceu de uma forma tão rápida, que ele se tornou um movimento involuntário, ok? Então, esses são os atos reflexos. Eu até coloquei aqui um ato reflexo. Quando você toca no fogo,
Então, imediatamente é enviada uma mensagem que você tem que tirar a mão. Observe aí nessa figura, aqui, a pessoa tocando com o dedo no fogo. Imediatamente, as setas enviando uma mensagem que vai através do neurônio sensitivo e volta imediatamente através do neurônio motor para produzir o movimento de tirar a mão do fogo. Então, é algo assim tão rápido que a pessoa quase não percebe. Como, por exemplo, quando você enfia o dedo em uma trisca, em uma agulha. Você tira tão rápido que você nem percebe. Isso nós chamamos de ato reflexo. É um reflexo bem rápido e involuntário. E o sistema nervoso autônomo? O que é isso? É o sistema que transmite os impulsos nervosos que controlam os músculos lisos, o músculo cardíaco e as glândulas. Controlam atividades involuntárias. Por isso que a palavra é autônomo. Independe da minha vontade. Alguém aí pode pedir para o coração não parar? De jeito nenhum. O coração ele vai pulsar até quando ele quiser. Nós não temos esse controle. O meu cérebro não pode controlar os batimentos cardíacos, não é isso? Por isso que ele é autônomo. Então, esse sistema, ele vai transmitir os impulsos para esses órgãos do nosso corpo que funcionam de forma involuntária, como os nossos pulmões, o músculo, né, cardíaco, as glândulas que produzem, as glândulas, os hormônios, né, que são lançados no nosso corpo. Então, tudo isso é produzido independente da sua vontade. Por isso que é sistema autônomo. No sistema autônomo, há uma divisão também. Ele vai ser dividido em parte simpática e parte parasimpática. Bem, essas partes, elas vão funcionar de forma contrária. Quando uma estiver fazendo um movimento, a outra estará fazendo um movimento contrário, né? Bem, por exemplo, nós temos aí os olhos. Quando a pupila, no parasimpático, a pupila estiver contraída, no simpático, ela vai estar dilatada. Então, nós vamos ver uma situação contrária, né? Onde uma vai transmitir uma resposta e a outra vai transmitir uma resposta contrária. Enquanto uma estimula, a outra é inibida. Então, sempre vai acontecer esse antagonismo, né? O nome que se dá é esse antagonismo, ao contrário. Então, no caso da saliva, no parasimpático, se há a estimulação da saliva, já no simpático, há a inibição da saliva. E assim vocês vão observando. Se, de um lado, há a redução dos batimentos cardíacos, do outro lado, a aceleração dos batimentos cardíacos, ok? Então, no nosso organismo, sempre vai existir essa ação contrária no nosso sistema nervoso, entre os nossos órgãos. E aí vocês veem, quando o pulmão, aliás, os brônquios são contraídos de um lado, do outro lado eles são relaxados. Então, quando a nossa vesícula biliar é estimulada a produzir, né, substância, aí, do outro lado, ela já é estimulada a liberar aquela glicose pelo fígado, não é isso? Quando a bexiga se contrai, do outro lado a bexiga se relaxa, e assim sucessivamente. Bem, uma coisa também que nós
precisamos entender é que substâncias químicas, elas podem afetar o sistema nervoso, que no caso nós colocamos aqui, o nosso livro está trazendo a questão das drogas, das substâncias psicotrópicas, que são substâncias que afetam de forma drástica o sistema nervoso. As células do sistema nervoso, gente, são células que elas não são renovadas. Uma vez destruídas, elas não se renovam mais. Muitas células do nosso corpo têm a capacidade de se renovar, de se regenerar. Já as células do sistema nervoso, não. E as drogas psicotrópicas, elas são substâncias que afetam muitas vezes de uma forma forte, né? De uma forma até que não tem mais como voltar atrás as nossas células, destruindo e mudando totalmente o comportamento da pessoa, a forma de viver da pessoa. Então, primeiro vamos entender o que é droga. É toda e qualquer substância natural ou sintética que, uma vez introduzida no organismo, modifica suas funções. Quer dizer, traz alguma alteração na função, na forma de ação do nosso organismo. E as drogas psicotrópicas são aquelas que atuam sobre o nosso cérebro, alterando nossa maneira de pensar, sentir ou agir. Dependendo da ação no cérebro, essas drogas psicotrópicas podem ser divididas em depressoras, estimulantes e perturbadoras. Vamos ver cada uma agora. As depressoras, elas diminuem a atividade cerebral, deprime seu funcionamento e, por esta razão, são chamadas de depressoras da atividade do sistema nervoso central. Um exemplo é o álcool. Então, elas vão diminuir a atividade cerebral, vão deixar a pessoa mais lenta. As drogas estimulantes, elas aumentam a atividade do cérebro e recebem o nome técnico de estimulantes da atividade do sistema nervoso central. Nesse caso, o usuário ele já fica mais ligado, elétrico, aquela pessoa que não consegue parar. Um exemplo de droga desse tipo é a cocaína e o crack, que deixa a pessoa extremamente agitada. E as drogas perturbadoras, elas não produzem mudança do tipo quantitativo, como aumentar ou diminuir a atividade do cérebro. O que ela faz é com que esse órgão passe a funcionar fora do seu normal. Ou seja, a pessoa ela começa a ter perturbações, ela começa a imaginar coisas, ela começa a viver fora do seu normal, do seu natural. E o exemplo de drogas que produzem isso é o LSD, o êxtase e os anticolinérgicos, que eles tiram a pessoa da realidade. Então, infelizmente, hoje nós temos um aumento muito grande no consumo de drogas. E muitas vezes as pessoas elas não têm consciência das consequências, muitas vezes irreversível, que essas drogas podem trazer ao seu corpo, principalmente ao seu cérebro. Já foi comprovado que uma pessoa que usa maconha, por exemplo, que é uma droga muito popular, ela tem o seu QI diminuído grandemente. Então, porque a maconha afeta diretamente o intelecto da pessoa, a mente da pessoa. Então, meninas, é extremamente importante que se evite, que se afaste de qualquer tipo de droga. Vocês sabem que até os remédios são um tipo de droga, por isso que o nome é drogaria. Por quê? Porque todo remédio é um tipo de droga. Mas alguns remédios, eles servem para nos ajudar em alguma situação de enfermidade. Essas drogas, no caso as drogas psicotrópicas, elas não têm mas nenhum benefício. Elas só trazem prejuízo para o indivíduo e destruição. Então, o que nós precisamos fazer é nos afastar de qualquer tipo de droga, seja ela lícita, no caso o álcool e o cigarro, seja ela ilícita. Nós devemos nos afastar. Então, esse é o conteúdo de hoje, certo? Sistema nervoso central periférico,
que é dividido em gânglios e nervos, e ele é também dividido em sistema nervoso somático e autônomo, e o autônomo ele vai ter a parte simpática e parasimpática. E encerramos falando das consequências das drogas, o efeito das drogas no sistema nervoso. Qualquer dúvida, coloquem aí no grupo. Desejo para vocês uma boa tarde, que Deus possa abençoar e que realmente vocês possam ser bem-sucedido, né, naquilo que vocês estão fazendo, nos seus estudos. Então, um cheiro. Eu vou já explicar aquele nosso trabalho que eu passei para vocês, que é em grupo. Nós não vamos ter atividade de exercício, porque a atividade de vocês é aquele trabalho que eu já passei para vocês, e que vocês possam, né, trabalhar em equipe, cada um combinando com os grupos de WhatsApp, aquilo que vão fazer, o que cada um vai fazer, e qualquer dúvida mandando para mim, para a gente fazer um trabalho muito bonito. Então, tchau e até a próxima aula.